Olá, meus amigos. Hoje, dia 6 de janeiro de 2021, nós cristãos celebramos com alegria a Epifania do Senhor, que se refere à presença, à visita dos três reis magos ao menino Jesus no Evangelho de Mateus, como é narrado. E eles chegaram orientados por uma estrela exclusivamente criada por Deus para orientá-los. Embora haja na literatura que eventos fabulosos da história da humanidade tenham sido precedidos de um sinal nos céus. E os reis magos, eles chegam em Belém e encontram o menino Jesus no colo de Maria, ao lado do nosso pai, São José, numa casa. Certamente eles já haviam se retirado da gruta onde o nosso Senhor nasceu e foi colocado na manjedoura e ali primeiramente adorado pelos pastores, os mais humildes servidores, os mais humildes trabalhadores daquela época. Os pastores certamente devem também ter levado presentes próprios da sua vida, quiçá alimentos, ou então peles para o frio, não se sabe, não sabemos. O fato é que os três reis magos, ao encontrarem o menino Jesus, se ajoelham e oferecem seus presentes, os quais que são o ouro, que simboliza a realeza, o incenso, ou líbano, que simboliza a espiritualidade, já que o incenso é usado pelo sacerdote e que acendem esses incensos para que suas palavras se elevem aos céus e chegam ao coração do nosso Senhor, do nosso Pai. E por último, mirra, cujo óleo era usado para embalsamar os corpos, os cadáveres, para sepultamento, que significa, que simboliza a imortalidade. Conta-se no Evangelho Apócrifo que a Mãe Santíssima ofereceu aos reis um tecido que envolvia Jesus. E eles retornaram às suas origens e lá fizeram uma grande celebração e, como era comum, digamos o seguinte, da sua cultura, eles acenderam a fogueira e jogaram esse pano, ou a cinta que cingia Jesus, o menino Jesus, naquele fogo. Para a surpresa deles, a peça resistiu ao fogo incólume. Então eles criaram um relicário e guardaram essa peça que veneravam e lembrando daquele que a possuiu, lembrando de Jesus, o Rei dos Reis. Os magos eram sábios. Mago quer dizer, no grego quer dizer sabedoria, e não referente aos magos atuais que estão ligados ao satanismo, à magia negra, a essas coisas. Não, eles eram sábios, cientistas, portadores da sabedoria
e provavelmente conheciam as escrituras hebreias, né, que narravam e que predisseram o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso eles se deslocaram do Oriente e foram até Belém para adorar o nosso Senhor. Epifania significa, pode significar também, um sentimento que expressa uma súbita sensação de entendimento ou compreensão da essência de algo. Também pode ser um termo usado para a realização de um sonho impossível. Quase impossível. Daí, aplicar-se esse nome a essa festa que em alguns países a celebração há grandes celebrações, como na Espanha. É um momento de grande alegria, né? A lembrança da apresentação de Jesus aos gentios, o Rei dos Reis, que nasceu humilde, viveu humilde, sem ter onde colocar sua cabeça, pobre, sem nada, né? Mas, no entanto, a grande riqueza, porque foi por ele e Deus Pai Todo-Poderoso criou tudo isso aqui, a terra, o universo e tudo mais. Então, e hoje, meus amigos, né, aproveitando essa epifania do Senhor, não é o demais lembrar que estamos vivendo uma situação muito ruim, né, em função dessa pandemia criada e alimentada por espíritos satânicos que querem nos escravizar, e para isso eles não medem esforços, inclusive sacrificando a economia do país e instituindo o caos, a balbúrdia e a violência sem fim. Porque esses comunistas, o que eles mais adoram é o genocídio, é a matança. Então, por isso que eles se regozijam com a aprovação da legalização, entre aspas, do aborto na Argentina, e trabalham incessantemente financiado por grandes corporações aqui no Brasil para que isso também aconteça aqui. Somente o ano passado, segundo algumas contagens de alguns institutos que revelam os dados de abortos realizados no mundo, foram mais de 42 milhões no ano passado. O que é isso senão um grande genocídio de inocentes, de seres humanos incapazes de se defender. É essa turma que tem o apoio incondicional da maioria do Congresso Nacional, do Poder Judiciário e da elite, para que também aqui no Brasil seja estipulada, ou seja, aprovada esse tipo de lei que é uma abominação diante do Senhor. É o genocídio legalizado por essa turma. Nós estamos em guerra, o povo contra a elite. Infelizmente, poucos da elite estão a favor do povo. A grande maioria está a favor desses comunistas porque querem implantar uma ditadura metacapitalista no país, onde os ricos ficarão cada vez mais ricos e a classe média vai desaparecer e nivelar todo mundo na miséria. Haverá aí um grande reset econômico que deve ser colocado, já foi, como diz
a, a partida já foi dada e eles querem a consecução desse plano até em junho, substituição de moeda e tudo mais. Acabar com a moeda palpável, né, o dinheiro, as moedas, cédulas, e implantar o dinheiro digital, e sem levar em conta que grande parte da população, principalmente do interior, nem telefone tem. Como é que eles vão fazer os seus negócios, as suas compras e suas vendas? Além disso também, há mais dois reset que algumas pessoas citam, que seria primeiro o reset, o outro reset seria o reset religioso, ou seja, acabar com a religião cristã e estabelecer uma nova religião que é ditada pela ONU, o ecumenismo, ou comunismo, né? Ecumenismo, ou seja, a reunião de todas as grandes religiões numa só religião, acabando com a tradição de uma igreja que impera há mais de 2000 anos, a igreja estabelecida pelos discípulos de Jesus Cristo. Eles querem também resetar a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ir e vir, e querem também resetar a nossa cultura, a nossa língua, impondo novos tipos de linguagens, como o tal do pronome neutro, e impondo também outras barbaridades que a mídia faz com que se tornem comuns, e as pessoas podem aceitar isso como normais, como por exemplo a identidade de gênero, né? Ou seja, que nós aceitemos como verdade que que a mulher nasce mulher, que a mulher não nasce mulher, se torna mulher, como disse a Simone de Beauvoir, que é endeusada por esses abortistas, esses esquerdistas, estas feminazes, segundo a qual a questão de sexo é uma imposição da sociedade. Veja que mentira, que falsidade. Quando é que a sociedade é o conjunto de pessoas? Quando é que a sociedade determina o que é homem, o que é mulher, o que é macho, o que é fêmea, o que é masculino, o que é feminino? Ela não tem esse poder? Ela está dizendo aí que o sexo é uma imposição da sociedade. Um absurdo. É como se disser, ou como impor para nós a visão de que a grama não é verde. E estamos aí vivendo em todos os municípios uma tirania sem igual. E ela recrudesceu agora no início desse ano com novos prefeitos, ou aqueles que foram reeleitos. Aqui em Arcos, Minas Gerais, por exemplo, o prefeito, cujo nome nem sei, desse filho de Satanás, ele impôs um decreto de recolher a partir das 10 horas até as 5 horas da manhã, ninguém pode circular na rua. E também ninguém pode comer nada ou beber nada na rua. Pode comprar, mas tem que comer em local restrito, impondo também o distanciamento. Olha que absurdo. Será que das 10 horas até as 5 horas o ar fica empesteado de vírus? E esse distanciamento idiota que todo mundo aceita como sendo uma medida profilática para a não propagação do vírus, da influenza, do morcego chinês, ora, teria então que entrar em cada casa e exigir que os casais dormissem em quartos separados e que as mães se distanciassem dos seus filhos.
é um absurdo. E também impedir ou acabar com o deslocamento, com o transporte público, como em São Paulo, onde todo mundo se apinha no metrô, ou em outras aglomerações promovidas por eles mesmos. Ou então, fazer com que os seus fiscais subam os morros e impeçam os bandidos armados de fuzis e metralhadoras se aglomerem e façam festas regadas a álcool e a todo tipo de droga. É uma imbecilidade, mas essa imbecilidade ela foi imposta a partir da Suprema Corte, do STF, que rasgou a Constituição. Essas medidas que esses prefeitos vêm tomando, elas colidem frontalmente com aquilo que está na Constituição, o direito à liberdade de ir e vir. Além do mais, temos aí a tal de máscara, a adoção dessa focinheira. E por todo lado, principalmente eu estive em Brasília, e aqui também, todo mundo andando de máscara, inclusive dentro dos seus carros. E lá em Brasília, pior ainda, as pessoas correndo, fazendo exercícios físicos e andando de bicicleta e outras coisas com máscara. E colocando as máscaras nas criancinhas, porque lá o decreto do famigerado governo do DF impõe essa regra. Em todo lugar que você tem que estar de máscara, inclusive as crianças. Sendo que as crianças não tem nenhum caso de criança infectada por esse tal de morcego chinês, contrariando todas as evidências que estão diante de nossos olhos. Não precisa ser cientista para corroborar com tal tese. E mais, né? Não há nenhum estudo científico que comprove a eficácia de máscaras de pano. Esse tipo de máscara que todo mundo usa, no caso de evitar contaminação de algum vírus. No máximo, o que essas máscaras impedem é que as pessoas cuspam ou tossem, na hora de tossir, possa te cuspir na cara ou sujar o chão. É apenas isso. Mas as pessoas aceitaram a focinheira com medo de uma multa que é imposta pelo poder público. Assim também como esses canalhas muito bem usaram, temendo qualquer tipo de rebelião das massas, o que eles fizeram? Eles agiram por cima. Eles ameaçaram os donos de empresas que empregam as pessoas, as grandes empresas, de que se pegar um funcionário sem máscara no seu estabelecimento, impõe uma pesadíssima multa. E daí o empregador avisa os seus empresários, seus empregados. Quem for pego sem máscara será demitido por justa causa. E as pessoas, por medo de perder o emprego, obedecem sem nenhuma reação. Então, essa construção, essa engenharia social usada por eles para manipular as pessoas com a cumplicidade de uma mídia criminosa, canalha como essa que opera no Brasil e no mundo inteiro, alinhado à ONU e ao comunismo internacional, eles estão conseguindo, fazendo com que as pessoas percam a sua capacidade de eliminar seu espírito crítico diante da realidade e aceitando os absurdos como se fossem verdades. A inversão total de tudo aquilo que conhecemos, ou seja, a imprensa, a televisão principalmente, fazem da verdade mentira e da mentira verdade, que as pessoas acabam acreditando. E até mesmo impondo também uma coisa que é denunciar o seu próximo, que vai também contra os ensinamentos de Jesus Cristo, que nos ensina a amar o próximo e não odiar o próximo. No entanto, como aconteceu no tempo da Inquisição,
na Idade Média, naquela época também, a ordem e a satisfação, né? As pessoas eram denunciadas por seu próximo, por seus vizinhos. E muita gente caiu na Inquisição por delação. Os dirigentes daquela época estimulavam a delação. E não pense você que foram somente aqueles que mereciam algum tipo de punição, não que seja a fogueira e nem a morte, mas também muitos religiosos, bispos inclusive, foram delatados e foram presos e morreram na prisão por crimes, supostos crimes que teriam cometido contra a igreja. E hoje nós vemos que isso também está acontecendo aqui com essa pandemia, com essa engenharia premeditada pelo Partido Comunista Chinês e pela ONU, pela OMS, e alimentada aqui no Brasil por esses partidos esquerdistas, pelo Congresso Nacional e o Judiciário. Estamos vivendo na mesma situação, premiando-se a delação contra aqueles que se levantam contra os absurdos que são impostos pela tirania e pela canalice de prefeitos governadores. E mesmo a igreja, esta igreja, cujos padres, bispos, se tivessem, no primeiro momento, se levantado contra todos esses absurdos, levando a verdade à população, nós não estaríamos vivendo nessa situação. Mas a própria igreja, por seu pontífice, o Papa Bergoglio, aceita essa imposição. E os padres e bispos acabam sendo os principais aliados desses tiranos, pregando o uso de máscara e o distanciamento social. Ou seja, se Jesus Cristo mandou nos reunir por Ele, agora a igreja manda nos apartarmos um dos outros. Infelizmente. A maioria do clero se acovardou e se rendeu a uma falsa ciência, como na Inquisição. Nós vivemos essa Inquisição sanitária, onde aqueles que propagam a verdade são caçados e cancelados e até mesmo presos, como já temos pessoas presas nesse sentido. Por isso, meus amigos, hoje no dia da Epifania do Senhor, rezemos, mantenhamos-nos firmes na oração e joelhos no chão, rosário na mão, para impedir, para solicitar a intervenção de Nossa Senhora junto a Jesus Cristo, para que Ele nos envie socorro contra esses tiranos, que eles não prevaleçam sobre nós, cristãos, e que nos protejam das suas crueldades e das suas sandices. Estejamos atentos e sempre orando, porque talvez estejamos vivendo tudo isso por causa da iniquidade na qual vive o mundo. A maioria da população brasileira também e do mundo se afastou de Deus. E agora a gente está vendo essa situação e graças também a gente tem que olhar o outro lado, porque essa situação está nos permitindo ver outras coisas. Muitas coisas que estavam escondidas estão sendo reveladas agora. O mal, os filhos de Satanás, não têm nenhum, nenhum temor de mostrar suas caras e seus interesses e seus objetivos às claras para nós. Por isso que temos que combater esses filhos de Satanás.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria, Nossa Senhora das Graças, Imaculada Conceição, Virgem, incomparável, sem pecado original, que nos abençoe e cuida de nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.